Hoje, o Sem Censura está falando de superação, de reforma política, de música e também de filme documentário. Bruno, nós temos perguntas, comentários, como é que você quer? Tem sim, Vera. Olha só, a Lúcia Fernandes, ela diz: confesso, como você, como eu também, acho como todo mundo, confesso que nem lembro em quem votei na eleição para deputado federal. Acho que, como eu, muitos brasileiros não sabiam da importância dos deputados até acontecer tudo isso que está acontecendo no Brasil. A gente depende muito mais deles do que imaginávamos. Mas eu acho que nas próximas eleições o povo votará com mais responsabilidade. Faz sentido isso? Jairo? Olha, claro que faz. Eu percebo que nunca se falou tanto de política, as redes sociais, tudo. Quando você pega uma tia sua mandando mensagem de política de manhã para você, que é que eu vivo, né? E é para o grupo, e todo mundo falando de política, eu acho que isso que a Lúcia perguntou faz todo sentido, que ela comentou, mais do que uma pergunta, né? As pessoas desprezavam o Congresso, mas naquele domingo, 17 de abril, que os brasileiros ficaram todos assistindo televisão durante 10 horas e tiveram a oportunidade de ouvir os 513 deputados, as pessoas se perguntaram: meu Deus, quem são essas figuras? Fomos nós que pusemos eles lá. Todos foram eleitos legitimamente. E não tem que vergonha. Se a gente esquece em quem votou, nós somos... Como é que dá? Tem um problema. Não dá para colocar a responsabilidade toda na política. Mas voltando à pergunta dela, eu acho que, de fato, talvez... depois desse experimento lá de abril do ano passado e de tudo que está se passando, as pessoas deem mais valor ao Congresso e na eleição do ano que vem, espero, né, eu espero que ela esteja certa, as pessoas pensem, conversem e não venham me pedir voto no último minuto. Já façam isso conversando com os amigos, assistindo a televisão, sabendo da importância nós estamos que é. todos muito curiosos de saber os candidatos, né, Jairo? Porque isso vai ser uma coisa inacreditável. Isso aí ninguém sabe ainda. Ninguém sabe mesmo. Não... Deixa eu conferir agora a agenda cultural. Nós vamos chamar Brasília e a gente vai pedir a Karina Cardoso que nos mostre como vai ser esse feriadão. Karina. Oi, gente! Mais um feriado chegando e isso significa um dia a mais também para curtir a nossa agenda cultural. E vamos falar de 2 filmes estreando hoje em circuito nacional e que trazem um pouco mais da história de 2 personalidades brasileiras. O Profeta das Águas, documentário do diretor Leopoldo Nunes, conta a história do líder religioso Aparecido Galdino Jacinto, que lutou contra a construção da hidrelétrica de Ilha Solteira, no Rio Paraná, entre as décadas de 60 e 70. Este profeta das águas, como ficou conhecido, chegou a ser preso na ditadura e transferido para um manicômio. Hoje, com mais de 80 anos, Aparecido Galdino segue com suas profecias e continua com voz ativa na comunidade em que vive. E a história de Tiradentes, essa figura-chave da Inconfidência Mineira, é contada no filme Joaquim, do diretor Marcelo Gomes. A produção pernambucana trata da formação política de Joaquim José da Silva Xavier, considerado uma personalidade heróica na história do Brasil. O filme chegou a ser exibido este ano na competição do Festival de Cinema de Berlim. Vamos contornar aquela montanha ali. E amanhã, nossa capital federal comemora 57 anos. E aqui em Brasília, a programação cultural está intensa. Inclusive, está chegando aí um Festival Internacional de Filmes. É o 9º Lobo Fest, Festival Internacional de Filmes Curtíssimos, que acontece no Cine Brasília. São 4 dias de mostra com quase 200 exibições de filmes brasileiros e estrangeiros. A abertura acontece hoje com mais de 20 curtas, entre eles o filme húngaro Mindenki, que foi o ganhador do Oscar 2017 na categoria curta-metragem. No CCBB do Rio de Janeiro está em cartaz a peça Gisberta, que relata a história dessa transexual brasileira que foi torturada e assassinada em Portugal em 2006.
O caso ganhou destaque nas discussões sobre transfobia e Gisberta se tornou ícone na luta contra crimes de ódio. Com Luiz Lobianco, direção de Renato Carreira e dramaturgia de Rafael Souza Ribeiro. E no sábado, quem invade a telinha aqui da TV Brasil é o Emicida. Ele que é uma das maiores revelações do hip hop do Brasil nos últimos tempos. O show do rapper vai ser exibido no programa Todas as Bossas, às 10h30 da noite. Tá aí, gente. Filmes, teatro, música pra você curtir e se divertir. Semana que vem eu tô de volta com mais agenda cultural. Até lá. One love, amor por vocês. Sério, Djavan me disse uma vez que a terra cantaria ao tocar meus pés. Muito bem. Olha só, Jair, deixa eu só... Eu queria que a gente falasse um pouquinho dos 30 anos de protagonismo do PT, mas eu vou deixar para o final, porque numa dessas a gente não vai conseguir. Mas eu queria só falar uma última coisa com você, que tem no seu livro, e que eu achei muito impressionante, que eu não sabia. Quando a gente vota nulo ou branco, é jogar no lixo total esse voto. Ele não conta para nada. Não conta para nada. Zero. Zero. Ele não vale para fazer quociente eleitoral, ele não vale para nada. Eu fiquei muito impressionado com isso, eu não sabia. Tem vários mistérios aqui nesse livro. Não, sobretudo que tem uma campanha na internet forte que diz que se metade das pessoas deixarem anular o voto, aquela eleição é impugnada e tem uma nova eleição e que ninguém pode participar, é uma lenda urbana. Não tem nenhum sentido isso. E muita gente boa já me disse que votou nulo acreditando nessa onda. Quando a gente vota nulo para deputado, para qualquer cargo em branco, o voto é simplesmente ignorado. Quer dizer, depois é como se ele fosse jogado numa lata de lixo, jogado à parte, e depois se conta, distribui as cadeiras para deputado, se conta o voto para presidente, para governador. Então, quem vota branco ou nulo é como não tivesse ido. É como não tivesse ido, né? Porque, na verdade, você vai distribuir as cadeiras a partir dos votos válidos. Somente. Então, olha, não quer ir, não vai. Melhor. Entendeu? Não precisa nem ir. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Vamos falar de Hélio Jaguaribe, gente. Essa semana é importantíssima. É verdade que seu pai faz anos domingo, dia de São Jorge. É verdade. Dia do nascimento de Pixinguinha. Olha só. Um dia importante. Tudo a ver. E ainda teve a sorte que a gente vai estar com o filme no festival nesse dia. No festival É Tudo Verdade. E aí vai estar sendo exibido no dia do aniversário dele. No primeiro dia de exibição é esse dia, 23. Vocês fazem uma duplinha sempre? Nem sempre, mas muitas vezes. 2 vezes. Vocês fizeram quais filmes juntos, Ernesto? E as 2 vezes, e uma vez, e as 2 vezes a gente veio aqui, né? É verdade. Um foi um documentário com a Elza Soares. Isso. O primeiro, e agora teve esse. Maravilha. Então fala um pouquinho Então, a ideia do filme era assim, eu não queria fazer um filme de filha para pai. Até por isso que a presença dele foi tão importante. É óbvio que eu não tenho como me afastar da existência de filha, mas eu queria tratar muito mais das ideias, da vida pública, da profissão e da interação dele com os amigos e com os outros intelectuais do que uma questão familiar. Então, a gente enfocou muito mais nisso, até também porque a gente estava achando importante tentar... são pessoas muito velhas, a maioria que participou, e a gente estava querendo chamar um público jovem para se interessar, para a gente ter essa renovação política que a gente está conversando, que é tão importante, e para ajudar essa reflexão de quem somos, para onde vamos. Então, a gente tentou fazer uma coisa menos familiar, mais voltada para a questão das ideias mesmo. E aí teve um investimento de também procurar uma linguagem mais inovadora para trazer esse público mais jovem, que ele foi fundamental, que é uma coisa estética, que ele contribuiu muito. O Ernesto, qual a importância desse festival É Tudo Verdade? Olha, eu acho que aí tem 2 aspectos. Um, que o formato do filme não é convencional. Então... com imagem, beira até a ficção, não tem muita imagem de arquivo, não é uma coisa muito documental. Tá. Então é quase mentira. Tá. Mas vocês fizeram... E aí foi surpreendente o festival É Tudo Verdade gostar dessa proposta.
que não é uma proposta única, né? Nem tem que ser, mas assim, foi surpreendente. A gente pensou que, entre aspas, ia ser uma coisa mais careta lá, a seleção. Não iam gostar do filme. Mas, na verdade, esse festival está crescendo, está cada vez ficando melhor. Na verdade, é o principal festival de documentários que a gente tem aqui, né? E tá assim, uma vitrine, realmente é super importante participar. Mas aí, eu estava pensando exatamente nisso. Vocês tinham muito pouco material fílmico de arquivo, é isso? Porque o Hélio não é exatamente uma pessoa televisiva, não é um político de carreira, é um cientista político, um historiador importantíssimo. Como é que vocês resolveram? Não, mas também tem uma coisa que é importante, que foi que a gente fez também com a Elza, aproveitar que essas pessoas estão vivas. São as entrevistas sobre ele. Entendeu? Vamos aproveitar isso agora. Você entrevista ele? A gente entrevistou ele em 3 momentos diferentes. Esse filme demorou muitíssimo a ser feito, né? Falta de recursos e várias outras questões. E aí teve momentos diferentes, que foi legal também, porque cada hora a gente voltava com um tema. E não só ele foi entrevistado, mas foram várias outras pessoas entrevistadas, desde Maria Conceição Tavares, o Sérgio Paulo Rouanet. Enfim, tem uma infinidade de gente que está participando, que foi muito legal. Eu entrevistei muitas vezes seu pai, né? Eu gostava muito de entrevistá-lo, ele era muito vivo, e eu me lembro que ele estava com uns 70 anos, quando entrevistei a última vez, e eu disse, história é tudo, né, professor? História realmente é a grande ciência, né, humana. Ele disse, é assim, Vera, com certeza eu estou precisando, quando eu ficar velho, me dedicar basicamente à história. Me lembro exatamente disso. E era óbvio que o que ele estava dizendo era cheio de sentido, porque ele era super ativo, né? Andava para cá e para lá, ele tinha uma coisa física enérgica. Ele tem muita vitalidade. Isso também ajuda, né? Porque são velhinhos cheios de vitalidade. Não é aquele velhinho que está arrastando. Não, são vários. A Maria Conceição é outra que é cheia de energia. Tem uns bons exemplares nessa. A gente tem um vídeo até, né? Vamos passar um pedacinho só para a gente ver como é que ficou? Houve nos anos 50, sobretudo no Brasil, um momento de grande coincidência. Democracia, ideia de desenvolvimento, ideia de liberdade. E estas coisas não encontram uma equação tão favorável em outros períodos históricos. O Hélio é uma pessoa de interesses muito abrangentes, né? Ele é um enciclopedista, o que ele gostava da ideia de orquestrar esse conhecimento. O cosmos é um sistema de transcendência, ele próprio, é transimanente. O transimanente é um negócio que é uma ideia de um francês que até agora não vi explicada em lugar nenhum, nem por ele. É claro. Mas tem imanentemente o dom da transcendência. Transcendência tem a ver com a natureza humana. O homem é um primata transcendente. A transcendência é inerente à natureza humana. Pode ser que num dia, numa interpretação, aconteça uma transcendência por uma série de conjuminações. A obra de arte tem essa qualidade, né? Quer dizer, ela aspira à imortalidade, à eternidade, no certo sentido. O universo não existe para nenhum fim. Ele é pura e exclusivamente consequencialista. Ele vai ocorrendo. Do ponto de vista cósmico, a vida e a morte de um homem e as de um inseto são igualmente irrelevantes. Totalmente verdade, como dizia Padre Antônio Vieira, muito bom. Quanto tempo dura o filme? Quando vai ser exibido, etc. Então, o filme dura 1h23. Vai passar no Festival É Tudo Verdade, no Rio, no dia 23, dia 24 e 28 de abril. E passa em São Paulo, dia 25 e 26. E a gente está planejando entrar em cartaz lá para o final de junho, se tudo der certo. Tá, tudo bem. Já tem até algum cineminha aqui no Rio? Que a gente acho que vamos ter. Isso é ainda importante, não está totalmente fechado. A gente está com uma possibilidade no Rio e outra em São Paulo, por enquanto. Maravilha, vai dar muito certo. Muito lindo, parabéns. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e o Sem Censura volta para o seu último bloco. Só mais um minuto.